Eu quis gravar este vídeo para vocês na data do meu aniversário, em que eu comemoro 30 anos de idade, para falar a respeito de diversos assuntos, especialmente das minhas decepções ao longo da minha vida. Dá a entender que eu sou uma pessoa extremamente ingrata. Imagine só, um cara chegar aos 30 anos de idade e na data do próprio aniversário falar de suas decepções. É de uma ingratidão que não pode sequer ser medida, não é verdade? Mas eu passei o dia inteiro refletindo. Não comemorei, refleti. Refleti a respeito das coisas que eu deixei de cumprir, por conta dos inúmeros fracassos que eu obtive na vida. Tive muitas decepções, muitos sonhos meus ficaram para trás. Fica parecendo mesmo que já morri, que já não tem mais jeito para nada. Mas a verdade é que grande parte da minha energia se esgotou ao longo dos anos. Eu gostaria de contextualizar todos vocês em tudo o que aconteceu. Desde jovem, desde os meus 14 anos de idade, eu tinha muita vontade de conhecer outros países. E quando eu falo outros países, o país que eu mais tinha vontade de conhecer eram os Estados Unidos. Eu assistia aos filmes, eu via as pessoas comentando, tive contato com pessoas que chegaram a morar nos Estados Unidos e depois voltaram para o Brasil, que falavam que era como se fosse um outro mundo, uma outra realidade. E, para ser muito sincero com todos vocês, eu já estava cansado de muita coisa no Brasil, já jovem. Eu via muita coisa acontecendo e eu não entendia muito bem. O que eu conseguia entender é que o Brasil era realmente um país que era o retrato do fracasso. Meu pai, quando eu era criança, ele assinava muitas revistas, jornais, etc, etc. E eu me lembro bem, desde criança, eu ficava ali folheando as revistas, eram só notícias de corrupção. Era bomba atrás de bomba todo santo dia, envolvendo o PT, envolvendo a quadrilha do PT e outros partidos políticos. Só coisas assim escabrosas. E como eu não entendia muito bem como funcionava o jogo político, a única coisa que se passava na minha cabeça era como todos esses caras se saem completamente impunes de tudo isso. Eu vi algumas palavras ali na capa nas capas das revistas que eu sabia bem o significado e eu pensava, poxa, será que não existe lei no meu país? Será que não existe decência? Será que não existe moralidade? Nada disso. E quando a gente é criança, por mais que possa parecer uma coisa muito maluca, isso que eu vou dizer agora, a gente consegue perceber muita coisa que fica na nossa memória para sempre. O erro dos adultos é pensar que as crianças não escutam nada, não veem nada. Mas muita coisa que eu assisti de perto jamais vai se apagar da minha memória, jamais. Misturado essas notícias que me espantavam bastante, tinha ali o poder cultural, né, brasileiro, que já era uma coisa nojenta. Então tinham as músicas, né, tinha os programas de televisão, os programas de entretenimento, tinha ali as opiniões, o senso comum, e tudo já me deixava extremamente desanimado. Eu já pensava assim, poxa, é um país vergonhoso, vergonhoso. Tinha uma música que ficava ali
as pessoas escutavam no bairro onde eu morava. Era um funk que fazia apologia ao estupro, cara. Só pra vocês terem uma ideia. Tinha um cantor, eu não quero nem saber qual é o nome dele, nem me lembro, não sei quem é, que cantava uma música mais ou menos assim: estupra, estupra, estupra os fulaninhos, estupra, estupra os de camisa vermelha, estupra, estupra os de camisa amarela. E era a sensação do momento. E eu entendi o que era o estupro, eu já sabia muito bem. Só que eu não conseguia acreditar naquilo ali. Via com os meus próprios olhos, mesmo assim eu não acreditava de jeito nenhum. Falei, não, isso aqui não é possível. Não é possível. Será que isso aqui é o mundo ou é só o lugar onde eu vivo? E aí eu tinha um sonho absurdo de fazer um intercâmbio. Só que os meus pais não tinham condição de arcar, não tinham condições de arcar um intercâmbio para mim. Eu tenho 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs, né? Meus pais têm 4 filhos. E eles diziam para mim assim, olha, se a gente não pode fazer nada pelos seus irmãos, nós não vamos fazer nada de especial para você. Isso me frustrou bastante. Essa questão do intercâmbio, eu compreendi que seria um plano para o futuro, um futuro breve, quem sabe. Só que isso não aconteceu. Eu fiquei mais velho, fiquei adulto, não consegui arcar aí meu intercâmbio e acabou que ficou de lado. E aí eu tive que continuar na minha escola. Essa minha escola, essa última escola por onde eu passei, onde eu fiquei da 5ª série até o 3º ano de ensino médio, hoje é chamado de 6º ano, né? Onde eu fiquei do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano de ensino médio, era uma escola que prendia muito a gente. Era como se fosse um sistema carcerário mesmo. Eram tantas coisas que a gente tinha que fazer. Tinha ali um cronograma muito pesado de provas, atividades, deveres de casa, que a gente não tinha muita liberdade para muita coisa. Né? E para os meus pais, aquilo ali era a verdadeira educação. Tá vendo aí a quantidade de conteúdo que é aplicado sobre você? Você tem que valorizar essa escola, que a gente paga cara a mensalidade dela, os seus materiais, etc. E realmente eu valorizava tudo que os meus pais faziam por mim. Só que eu já sabia que poderia ser ainda melhor, tendo um gasto muitíssimo menor. Talvez se eles financiassem, se tivessem financiado ali um intercâmbio para mim, eu acho que seria muito mais proveitoso. E eu já tinha essa noção, mas não funcionou. Enfim, quando chegou o 1º ano do ensino médio, em 2011, ali por volta dos meus 15 anos de idade, a coisa começou a apertar. Porque minha escola começou a me cobrar muito a questão do Enem. Uma prova que eu iria fazer 2 anos depois, em 2013. Desde o 1º ano do ensino médio já falavam sobre Enem. Como se todo mundo fosse preparado, e especialmente para fazer essa prova. A gente não tinha nossos talentos trabalhados à flor da pele. E eu adorava desenhar, eu adorava criar, eu tinha um poder de imaginação que era fantástico. Mas eles castraram isso em mim. Olha, você não pode desenhar, você não pode fazer isso, porque isso não vai te dar futuro. O certo é você estudar tanto quanto os seus colegas que estão aí se esforçando. Então a gente entrava naquela comparação nojenta. Então eu deixei meu talento de lado para aprender o que eles queriam que eu aprendesse. Só que eu aprendi muita besteira. Tudo para cumprir, para fazer, para passar na tal da prova do Enem, que eu iria fazer 2 anos depois. E tinha uma competitividade absurda, idiota. Tá? Eu tinha um melhor amigo, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Eu tive um melhor amigo, que quando chegou o 1º ano do ensino médio, acho que se tornou meu pior inimigo. Porque eu não me dava tão bem nas disciplinas. E eu não queria ser o melhor aluno.
Até porque a minha única finalidade era passar de ano. Eu não entendia muito bem, não tinha muito essa noção de futuro. Eu só queria viver uma vida feliz. Uma vida decente, mas uma vida feliz. Mas sem focar muito em futuro, em pensar que uma hora eu ficaria longe dos meus pais, eu teria que me virar sozinho. Eu não tinha essa noção. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei aos 18 anos de idade sem ter essa noção. Então, é óbvio que isso é um reflexo muito forte da minha falta de maturidade na época. Eu não tinha tanta maturidade assim. Mas eu também achava que era muita imaturidade ficar focalizando ali em Enem, em vestibular, em faculdade, essas coisas todas. E eu nunca consegui me encontrar, me encaixar em nenhuma faculdade. Então esse amigo meu, ele me tratava como se fosse um Zé Mané. Chegava ali a época de provas, logo na segunda semana de aula já tinha prova. E ele, como sempre, tirava notas muito melhores do que as minhas, e aí vinha o esculacho, né? Vinha a humilhação gratuita. Tá vendo? Eu tirei a nota muito maior do que a sua, você é burro, você é isso, você é aquilo. Mas a escola fomentava isso. A escola fomentava essa competitividade que para mim era a coisa mais idiota do mundo. Claro que eu me importava, mas não era a minha prioridade. A minha prioridade era, sei lá, sair dali. Passar de ano e sair dali. Esse meu colega agiu assim o ano de 2011 inteirinho. E o pai dele era assim, o pai dele queria que ele fosse o melhor em tudo, mas não apenas o melhor, fosse o mais arrogante, o que, o que sairia pisando em todo mundo. E foi o que ele fez. E eu não conseguia culpar esse meu colega de jeito nenhum. Eu só via que ele era o puro retrato do pai dele. Então lá com os meus 15 anos eu já percebia isso. Falei, cara, esse menino nada mais é do que o retrato do pai dele. Ele não tem culpa nenhuma. Culpado é o pai dele por ser uma pessoa extremamente baixa e agir assim com o filho. Então quando vinham essas dezenas de humilhações por parte desse meu colega sobre mim, muitas vezes eu ficava calado. Simplesmente relevava. Porque eu conseguia entender isso muito bem. Chegou o ano de 2012, esse meu colega saiu da escola porque o pai dele quis colocá-lo numa escola ainda melhor. Como o pai dele era um policial federal, rodoviário federal, ele insistia muito para que seu filho passasse em concurso público. Ele dizia para mim, para ele o seguinte, olha, se fulano chegar ali aos 18 anos e não tiver feito nada, eu não vou fazer nada por ele. Com 18 anos ele tem que se virar na vida. Eu não vou pagar nada pra ele, eu vou custear nada dele, pra ele. Ele quem vai ter que se virar. E eu ficava pensando, poxa, mas como que um pai consegue ser assim com um filho? Como? O meu pai não é assim. Não era assim. Meu pai me ajudou a vida inteira. Até os meus 25 anos, 26, 27, meu pai continuou me ajudando porque ele nunca foi assim. Então eu não tive essa visão porque eu não fui criado pelos meus pais assim, dessa forma. Meu colega obteve sucesso e eu não obtive. E vocês acham que eu culpo os meus pais? Não. Hoje esse meu colega foi o meu colega no passado. Hoje ele recebe muito bem. Muito bem. Tá? Hoje ele é um oficial de justiça, ganha muito bem. Já não mora aqui na minha cidade, mora em outro lugar, mora em São Paulo, mora em Guarulhos e ganha muito bem. Eu sou muito feliz, de verdade, eu sou muito feliz por ele ter obtido sucesso na vida mediante os seus esforços. Mas eu não me sinto feliz em saber que o pai dele
é uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa frustrada, que empurrou a sua frustração sobre o próprio filho. O filho hoje é uma pessoa de sucesso, mas um sucesso advindo de muita humilhação e muita pressão, muita ameaça. Não sei o que ele vai conseguir levar para a vida inteira. Será que o dinheiro, o poder, o cargo que ele tem, o meu colega tem, vão ser suficientes para fazê-lo alegre? Ou ele sempre vai se decepcionar por conta do pai que tem? Enfim, voltando ao ano de 2011, eu me lembro que conheci uma menina muito bonita. Ela tinha vindo de Águas Formosas, do norte de Minas Gerais, para estudar na minha escola, que ficava em Belo Horizonte. E como eu nunca fui uma pessoa extrovertida, sempre fui um cara muito fechado, muito introvertido, nossa professora de história estava passando uma atividade em dupla e eu fiquei sem dupla. Até que essa menina chegou e aí a professora a colocou para fazer essa atividade comigo. Então eu fui o primeiro a conversar com ela na escola inteira. Nós conversamos bastante, eu vi que ela era muito comunicativa, muito brincalhona. Só que eu pensei que aquele talento, né, aquela habilidade que ela tinha de se comunicar, na verdade era só comigo. Eu me senti especial até o momento. Só que eu não tinha nada de especial, porque à medida que os dias foram se passando, ela deixou de conversar comigo para conversar com outras pessoas da sala de aula, da escola e tal, e eu vi que ela era muito comunicativa com outras pessoas também. Então eu vi que, na verdade, eu não tive brilho algum para ela desde o primeiro dia. Ela se impressionou com outras pessoas, outros rapazes. Ela chegou a flertar com alguns, teve alguns namorados, teve algumas coisas que me deixaram muito frustrado. Porque eu sempre tive uma visão de posteridade. E eu sempre fui de criar expectativas nas coisas. E eu olhava aquilo tudo e pensava, poxa, eu tô nessa escola, uma escola de prestígio. Não sou um mau aluno, por mais que eu não tire as melhores notas, mas sou um aluno esforçado. Tenho os meus talentos, tenho coisas que muitas pessoas também não têm. E por que eu não mereço dar certo? Por que será que eu não mereço uma pessoa tão bonita e tão competente quanto essa menina? Porque ela era muito inteligente. Ela tinha vindo para cá, para minha escola, para estudar medicina. Era o sonho dela. Por que eu não mereço uma pessoa assim? Sou um bom filho, sou um bom aluno, sou uma pessoa dedicada. Claro, eu tive meus conflitos dentro da escola, mas eu sempre fui um bom aluno. Nunca deixei de cumprir absolutamente nada na escola. Por que não? Então eu já criava aquela expectativa de, pô, eu vou dar certo com essa menina. Pode ser que ela se apaixone por mim, pode ser que eu consiga me casar com ela. Eu vou dar certo com ela. No entanto, nada disso aconteceu. Ela tinha uma amiga, ela fez amizade com uma menina que entrou meses antes nessa minha escola. Essa minha escola, eu estudava nela desde a minha quinta série, tá? Essa menina que veio de Águas Formosas entrou no primeiro ano de ensino médio, na minha sala de aula, e essa outra menina, amiga dela, que entrou meses antes, ela entrou no primeiro ano. Então eu já era um veterano já de muitos anos nessa escola. Comecei a conversar com as duas. E eu sempre tentava, sei lá, alguma coisa com uma delas, mas eu nunca obtive sucesso. Pior ainda, era como se fosse uma humilhação por parte delas. Elas me esnobavam, de certo modo. Ah, tá vendo? Você vive correndo atrás da gente. E davam risada, e tiravam sarro. E outros caras também tiravam sarro. Das minhas feições físicas. E elas também achavam graça. E levavam a sério o que eles falavam.
E às vezes eu me estressava e saía na porrada. E isso deixava a minha imagem ainda mais feia. E coisa de adolescente, né? Mas aquela frustração pesou muito em mim. Porque essa menina que tinha vindo de Águas Formosas, ela, diferentemente dessa outra menina, também da minha sala, que entrou meses antes, eu tentava alguma coisa com ela, não conseguia, mas ainda assim mantinha um certo vínculo, uma certa amizade. A outra não. A outra, quando eu tentei uma ou duas vezes, ela fechou a cara pra mim. E aí, no ano de 2012, quando eu tive ali meus 15, aliás, dos meus 16 para 17 anos de idade, essa menina nem sequer quis olhar na minha cara. Eu passei o ano de 2012 inteirinho sem conversar com essa menina. Eu vou dar até o nome dela aqui. O nome dela é Sabrina. A menina que veio de Águas Formosas, o nome dela é Lívia. Essa menina que entrou meses antes, o nome dela é Sabrina. Ela passou o ano de 2012 inteirinho sem conversar comigo. A gente entrava na sala de aula, a gente fingia que não conhecia um ao outro. E nós três, nós sentávamos nas primeiras carteiras da nossa sala. Ela, Lívia e eu. Aliás, ela, isso mesmo, ela, Lívia e eu. Eram 3 fileiras ali, 3, 4 fileiras. Tinha uma outra menina, irrelevante aqui, tá? No caso. Mas nós três ficávamos ali sempre nas primeiras carteiras. E eu fiquei, ela ficou sem conversar comigo o ano todinho de 2012 por conta disso. Como que vocês acham que eu me sentia? Um lixo, um monstro, como se não fosse nada, como se não tivesse beleza alguma e valor algum também. Essa menina, Lívia, eu tentava o tempo inteiro. Então ela namorava, terminava o namoro, não dava certo, né? E eu tentava alguma coisa com ela. Tinha vezes que ela me humilhava, pisava mesmo em mim. Falava, já falei que não quero, para com isso e tal. E fiquei de 2011, 2013 tentando algo com ela. E não obtive sucesso. A gente que é adulto, a gente se dá conta assim. Se uma pessoa não gosta da gente, o melhor que a gente tem a fazer é largá-la de lado. A gente tem que se valorizar, mas quando a gente é adolescente, aquilo fica marcado para a vida inteira. Pelo menos ficou marcado para a vida inteira para mim, porque naquele momento ali eu comecei a sentir os sintomas da depressão. Depressão porque eu achava que eu não tinha nenhum valor. E eu via os meus colegas desde o primeiro ano do ensino médio já sabendo o que iam fazer da vida. A maioria tinha pais que eram empresários. Meu melhor amigo, na época do ensino fundamental, já nem estudava comigo mais, era o único amigo que eu tinha. E as meninas com quem eu tentava flertar achavam que eu era a pior pessoa do mundo, era a última, na verdade nem entrava como a última opção da vida delas. Então como eu me sentia ali na minha adolescência? Um nada, um zero à esquerda total. Lembro que meu pai me colocou numa academia para eu tentar ganhar corpo. O médico falou isso com meu pai porque eu tinha problema de plaquetas baixas. E aí eu tentei em academia, musculação, né? Com 15 anos de idade, eu tinha a idade óssea de um menino de 10, né? Então eu entendia muito bem o porquê de tudo. Eu me sentia muito mal. E aí passei o ano todinho de 2013 também tentando algo com essa menina que queria estudar medicina, né? A Lívia. E nada, nada, nada. A Sabrina voltou a conversar comigo, mas de longe, tá? Muito de longe. Foi só no final do ano de 2013 que a gente se aproximou um pouco mais, mas não obtive sucesso. Até que chegou um momento em que os meus colegas conversaram com essa menina, Lívia, e falaram, olha, por que você não dá uma chance pro Lucas e tal? Ele tem 3 anos que ele fica tentando algo com você. Por que você não faz isso por ele? Até que ela aceitou, mas foi uma aceitação assim extremamente forçada. Mas ela colocou uma condição muito forte. Olha, vai ser só no dia da festa da nossa formatura, porque vai ser o nosso último encontro. Na nossa festa vai ter o culto ecumênico, né? Vai ter a nossa
formatura, né, entrega de diplomas, e aí sim vai ter a festa. Vai ser no dia da nossa festa. Quando chegou a festa, nossa festa de formatura, eu já relatei isso muito bem aqui na playlist que eu fiz pro canal falando sobre a minha vida. Quando chegou a nossa festa de formatura, ela levou um cara no lugar só para não ter que ficar do meu lado. E eu vi aquela cena, eu nem quis ir pra festa de formatura, pra ser muito sincero com vocês. Eu nem queria ir. Minha família não foi, ninguém foi, fui sozinho. Vi aquela cena e aí eu desabei. Vi os meus colegas todos curtindo o momento, né, bebendo, enchendo a cara mesmo, conversando e brincando. E eu falei, cara, eu vou beber também. E foi a única vez que eu bebi na vida pra ficar extremamente bêbado. Bebi até quase entrar em coma alcoólico. Então eu via os meus colegas vomitando, muitos deles vomitando, passando mal, os pais deles também vomitando com eles, aquela coisa toda. E vez ou outra essa menina, a Lívia, ela se soltava da mão do seu futuro namorado, né, que veio a ser seu futuro namorado, para ir atrás de mim. Às vezes ela me encontrava lá na grama, né, porque era um sítio, a festa, né, o local da festa. Ela ia lá na grama me ver, deitado, caído, quase vomitado, e me levantava. Olha, não faz isso, para com isso, eu não quero te ver assim. E eu pedia para ela me deixar em paz, mas ela não me deixava em paz de jeito nenhum. Mas ela, ao mesmo tempo que não queria nada comigo, também não queria me deixar em paz, porque sabia que tinha me feito muito mal. Mas era o nosso último dia mesmo, então qual era a diferença? Aí eu lembro que por volta das 3, 4 da manhã eu entrei numa caminhonete, debaixo da capota marítima, numa caminhonete de um pai de um amigo meu que estava extremamente bêbado, ele e o filho dele. Eles me deixaram num ponto de táxi próximo à minha casa, um bairro próximo à minha casa, e de lá eu peguei um táxi e voltei para casa. Voltei extremamente bêbado, minha mãe nem percebeu, ela abriu o portão, já era madrugada. Abriu o portão para mim, entrei, dormi e pronto. Acordei no dia seguinte totalmente acabado, assim. Desiludido, amorosamente desiludido. Eu falei, poxa, passei 3 anos da minha vida atrás de uma pessoa que nunca me amou e não adiantava eu me esforçar, porque eu sabia que ela jamais seria capaz de me amar. Chegou o ano de 2014, eu já tinha sido aprovado no vestibular da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, numa prova para o curso de Design de Ambientes. Eu tinha sido aprovado, entre os 30 primeiros alunos eu tinha sido aprovado, e eu tinha recebido a notícia por parte do meu pai. Na época eu não tinha celular, e a notícia chegou no celular dele em formato de SMS. Eu entrei nessa escola, nessa faculdade, e vocês já devem entender muito bem que eu estava totalmente desiludido amorosamente. Estava totalmente acabado, mas aí uma mulher que eu conheci lá passou a gostar muito de mim. Uma coisa que eu nem imaginava, porque como eu me via completamente como um monstro mesmo, uma pessoa totalmente desprovida, sem nada, essa mulher passou a gostar de mim. Ela era 8 anos mais velha do que eu tinha 18, ela tinha 26 e já era advogada. Olha só como o mundo dá voltas. Em questão de pouquíssimo tempo. A minha festa de formatura em 2013 foi em dezembro, a faculdade foi em fevereiro de 2014. E a gente se aproximou um do outro, ela me seguia nos lugares, as atividades que tinha na faculdade, nossa sala, ela queria sempre fazer comigo, a dupla. E a gente se dava muito bem. Descobri que ela morava próximo à minha casa, ela foi à minha casa e tal. E ali começou a rolar um romance. Na época era Facebook, eu não tinha celular, conversava pelo computador da minha casa. E eu conversava com ela por meio do chat ali no Facebook Messenger. Era no computador que ficava no quarto do meu pai. Quando chegava a hora do meu pai subir para dormir, desligava o computador e a gente se encontrava de novo no Facebook no dia seguinte, logo pela manhã. Na verdade, eu ia à academia. Quando sobrava um tempo, conversava com ela pelo Facebook. E à tarde, que era o nosso período de aula, né? Nosso turno de aula, eu me encontrava com ela. Começou a rolar um romance. Teve troca de beijos e tudo mais. Mas eu sabia que ela namorava. Ela tinha contado isso pra mim e sabia que estava errando.
Eu também sabia que estava errando muito, mas eu queria insistir nesse erro. Eu fui uma pessoa inconsequente porque, pare pra pensar, uma pessoa que foi rejeitada a vida inteira, tratado como um bobo, um feio, um sem valor, sem futuro, nem nada, encontra uma mulher extremamente apaixonada que oferece a ele uma oportunidade, a ela uma oportunidade. Vocês acham mesmo que essa pessoa vai deixar essa oportunidade de lado? Vai pensar duas vezes? Muitos, com muito mais sabedoria do que eu, claro que deixariam de lado, mas no meu caso eu não fui capaz de resistir. Um erro que, assim, o qual eu cobro até hoje. Eu cobro até hoje esse erro que eu cometi. Fui extremamente imoral fazendo isso. Ela também, claro, claro que foi. A parte dela ainda é pior, porque eu nem sequer conhecia o namorado dela. Só conhecia de nome, nem sequer estudava na nossa faculdade. A gente descia as escadas da faculdade, conversando, brincando, se beijando e tal. E no momento que a gente virava as escadas, a gente fingia que não se conhecia porque o namorado dela já estava com o carro na porta da faculdade esperando por ela. E a gente fingia que nem se conhecia. Era uma coisa assim, lamentável. Enfim, depois de 3, 4 meses de romance que acabou não dando certo, a gente brigou e ela saiu da faculdade no segundo período sem me avisar. Nem sequer deu início ao segundo período, depois das férias de julho, em que eu tentei agradá-la e tal, mas chegando na faculdade não tinha encontrado ninguém mais. E aí a depressão me pegou de vez. Então, com os meus 18 anos, dos meus 18 aos teus 23 anos de idade, foi uma coisa mais terrível que eu poderia passar. Eu fiquei de 2014 a 2018 em depressão, fazendo tratamento. Na verdade, eu fiz tratamento até 2016, mas em 2018, na minha faculdade, em julho de 2018, eu ainda estava no quarto período, de tanto que eu faltava às aulas, de tanto que eu fazia tratamento, de tanto que eu precisava de ajuda, que eu decidi largar a faculdade no quarto período, sendo que eu já tinha que ter me formado em 2017. A faculdade tinha 8 períodos, 2 por ano. 2014, primeiro e segundo período, 2015, terceiro e quarto, 2016, quinto, sexto, 2017, sétimo e oitavo. Era para eu ter me formado em 2017. Em julho de 2008, em 2018, eu ainda estava no quarto período. Minha vida era muito turbulenta, tá? E aí eu decidi largar a faculdade. Desde então, sofri muito com a questão do desemprego, porque eu não tinha muita motivação. A minha animação era tal da academia, né? Eu adorava treinar. Fiquei dos meus 15 aos 25 anos de idade treinando sem parar. 24 anos de idade treinando sem parar. E já tava com um corpo muito bonito. Muito bem aparentado, sabe? Mas não adianta. Se as pessoas não conseguem enxergar o seu brilho, não adianta. Você pode se dar o melhor, mas não vai adiantar. E eu treinava, as pessoas falavam, pra que você tá treinando tanto assim? Qual é a sua finalidade? Você faz uma dieta rigorosa, né? Vou fazer uma dieta totalmente restritiva. Por que você faz tudo isso? Você não tem um objetivo, você não tem uma perspectiva na vida. Mas a minha perspectiva, a única, era encontrar uma pessoa que gostasse de mim pra valer. Mas todas que tinham passado na minha vida foram só pra acabar comigo. Eu não dei certo em nada, nada. Não consegui uma profissão decente, não consegui passar em concurso público, não consegui montar uma empresa, não consegui nada. Simplesmente fiquei parado no tempo. Eu me lembro que eu saía da faculdade, meu pai me buscava todo dia, me levava e me buscava todo dia. Às vezes eu falava, pai, não vai ter aula, mas tinha aula. E eu saía, voltava para casa, eu ia correr na rua, só pra, sei lá, pra aquele turbilhão de emoções simplesmente se desaparecer da minha cabeça. E lá no meu bairro onde eu morava, no bairro Minaslândia, em BH, lá tinha uma praça, e no bairro que era residencial, tinha uma praça onde eu ficava sentado durante horas e horas pensando na vida, debaixo do sol. Era uma praça ali, hoje a região é até tomada por prédios, tá? E eu ficava horas e horas sentado naquela praça pensando na vida, o quanto que eu tinha fracassado, o quanto a minha vida
era pesada e eu pensava muito no meu futuro, quanto que eu seria um fracassado. Porque eu não tinha mais vontade de nada já com os meus 23 anos de idade, 22, 23 anos de idade. Fiz cursos, eu tenho curso de muita coisa, tá? Tenho carteira D, sou motorista de caminhão, posso dirigir ônibus, posso dirigir um monte de coisa, só não tenho carteira de moto e de carreta. Mas eu tirei carteira, né? Fiz algumas inclusões. Fiz curso até de, sei lá, cara, conduzir empilhadeira. Tem curso de muita coisa, mas eu não consegui dar certo em nada porque o que mexeu comigo foi essa questão de não ter encontrado uma companheira decente para minha vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O que acaba com um homem, eu não sei. Cada um é de um jeito. Mas um homem que vem de um ambiente familiar muito bem estruturado, ele pensa que uma mulher ao seu lado é a melhor coisa que ele pode ter. Uma companheira, uma pessoa que o incentiva, uma pessoa que o ajuda. É a melhor coisa que ele pode ter na vida. Só que a gente vive num mundo onde as pessoas prezam por aparências, por beleza, por estética, por agrados. Especialmente mulheres. Os homens, muitas vezes, que elas querem alcançar não são os homens mais quietos, os que são dentro da curva. Não, eles querem os homens que são fora da curva. Que a sociedade elogia, aplaude, diz que é bonito e tudo mais. Às vezes são os homens que são mais mulherengos, os mais pilantras, os mais vagabundos. As mulheres, muitas preferem esses caras porque tem um espírito de aventura por trás. E quando a mulher é mais jovem, então aí que é perigoso. Perigoso para ela e também para o homem. Porque o homem acaba sendo rejeitado justamente por essas mulheres. Às vezes, veem que a mulher ali é bonita e tudo mais, mas veem que também não tem uma chance com elas, porque elas querem um cara que seja fora da curva e não dentro dela. Enfim. Isso me desanimou bastante. Essa mulher mesmo que eu conheci na faculdade, que se apaixonou por mim 3 meses depois, me tratou como se fosse um indigente total. Eu lembro que fiquei de 2014 a 2016 tentando alguma coisa com ela. Ela morava bem próxima à minha casa, 4 quarteirões. Ela morava 4 quarteirões de distância. Quarteirões são quadras, tá? Quem não sabe. Da minha casa. A gente se conheceu na faculdade, anos depois. E olha que eu conhecia muito bem meu pai, mas eu nunca tinha ouvido falar dela. Só a conheci na faculdade. Ela morava muito próxima, menos de 400 metros da minha casa, mas mesmo assim, eu nunca a encontrava. Ela, em 2016, eu lembro que eu mandei uma mensagem muito carinhosa para ela, um e-mail, dizendo o quanto eu a amava, o quanto eu sentia falta dela. Mas a única oportunidade que eu tive foi de mandar esse e-mail para o e-mail profissional dela. Essa mensagem para o e-mail profissional dela. E daí, dias depois, chegou uma intimação na minha casa que ela tinha feito na justiça, me enquadrando na Lei Maria da Penha, por conta dessa mensagem que eu mandei para ela de amor. Não passou disso. O máximo que eu falei na mensagem é que eu queria muito encontrá-la, que eu tinha muita vontade. Não passou disso. E aí me colocou nessa coisa, né? Eu lembro que o oficial de justiça chegou na minha casa, pediu para eu assinar e meu pai quem atendeu. Foi de manhã, bem de manhãzinha. E eu nem pensei 2 vezes e assinei, mas eu não devia ter assinado, porque eu sabia muito bem da minha inocência e o quanto aquilo foi injusto comigo. Eu sei que nas nossas brigas eu fui muito rude com ela, eu acho que eu fui muito mais rude do que ela própria. Eu disse palavras torpes. Mas aquilo que ela fez não teve motivo, não teve justificativa, não foi nada justo. Mas depois fui pensando, eu achei, poxa, se era o que ela queria, por que eu não iria aceitar? Se ela achou que aquela foi a melhor opção, então tudo bem. Tudo bem. Foi o que ela quis, então
Simplesmente assinei embaixo e ok. Eu me lembro do oficial de justiça dizendo, olha, viva a sua vida, garoto. Viva a sua vida pra cá, deixa ela pra lá e pronto, fechou, isso aqui morreu. É só isso. E aí eu precisava me manter pelo menos 150 metros de distância dela. Uma pessoa que morava a 400 metros da minha casa. A casa dela era o caminho da minha academia. Então eu e meu pai passávamos de moto na rua e eu sempre olhava para a casa dela, sempre fechada. E aquilo quebrava meu coração. Como se eu, como se eu não valesse nada. Cara, coisa assim. Era terrível. E meses depois, em 2016, meus pais já estavam pensando em se divorciar um do outro. Eles até tentaram alguma coisa, a gente foi pra praia juntas. Eu lembro que meu pai brigou com a minha mãe, meu pai voltou pra casa sozinho, né? Na verdade, eu peguei o carro, falei, não, pai, eu vou com você. Mas minha mãe não quis voltar junto com ele. E meu pai depois, o coração dele melhorou, voltou pra praia, encontrou a minha mãe de novo, mas minha mãe já não estava tão bem, tão feliz com ele. E aí veio o divórcio. Mas o divórcio só veio em dezembro, porque em novembro, depois que eu tinha completado aí 21 anos de idade, em outubro, em novembro, eu tinha capotado meu carro e indo para São Paulo. Um carro que meu pai tinha me dado em 2015. Aliás, pouco mais de um ano depois que meu pai me deu um carro novinho, capotei o carro indo para São Paulo sozinho, sem avisar ninguém. E não morri. Não morri por pouco. O carro ficou totalmente destruído, não tinha seguro. Mas eu não tive nenhum arranhão. Enfim, fiquei como culpado a vida inteira por conta disso, principalmente pelo meu pai. Mas eu me lembro que eu queria ir para São Paulo muito para participar de um evento, nem me lembro o que era. Era um evento. E, e aconteceu essa coisa toda. Não foi por mal, não foi para ir atrás de mulher, não foi para nada disso. Foi para ir a um evento. E aconteceu tudo que não deveria ter acontecido. Então eu vivi uma vida assim, de fracassos. Não consegui concluir os meus sonhos, não encontrei a companheira dos meus sonhos para eu viver os meus planos de vida. E eu acho que é uma coisa bíblica, né? Um homem, ele precisa de uma mulher ao lado dele para ele ter uma vida feliz. Porque senão fica tudo difícil. Eu sei que nos tempos modernos os homens acabam ensinando os outros, fazendo coaching, né? De que na verdade eles têm que pensar neles em primeiro lugar para depois pensar em mulher, etc, etc. Mas eu vou dizer para vocês, é muito difícil você viver uma vida sozinho e tentar concluir esse sonho sozinho. Ninguém é de ferro. É ruim que um homem esteja sozinho neste mundo, que ninguém é de ferro. Em 2020, depois de muitos anos de desempregado, sem uma oportunidade na vida, muita frustração, veio a pandemia, né? E eu tive uma discussão muito forte com meu pai e com meu irmão. E aí eles me ameaçaram, tal. Uma injustiça muito grande. Ameaçaram de chamar a polícia pra mim, lembrando que os dois são policiais. E eu fiquei tão estressado, tão acuado, que eu decidi sair de casa. E na hora que eu saí de casa, eu lembro que eu vi uma porta de vidro. Uma porta de vidro lá na saída. E eu dei um soco nela, mas não foi uma coisa pensada. Como se meu braço tivesse sido sozinho, automaticamente. De tão estressado, de tanto que eu queria descontar minha raiva. Não em alguém, mas em alguma coisa. Mas meu braço foi automático. Quando eu tirei o braço de volta, eu vi que meu braço se cortou no meio, um corte profundo. Pensei, poxa, morri. Acabou minha vida. Eu morri. Sangue jorrando pra tudo. Eu não gosto de lembrar da cena. Foi de sangue jorrando pra tudo quanto é lá. Fui ao hospital às pressas e tal. E deu tudo certo a cirurgia, mas atingiu nervos, tendões, veias. E aí eu acabei ficando com essa cicatriz gigantesca. Movimentos levemente comprometidos. Tem muita força ainda, mas a sensibilidade já era. Eu passei por muita coisa, tá? Vi muita coisa ruim. E no meio disso tudo, se vocês perguntarem se eu já trabalhei, eu já trabalhei com muita coisa. Mas não fiquei muito tempo em nada. Trabalhei produzindo sabão.
como atendente de telemarketing, já trabalhei carregando carvão, já trabalhei carregando fardo, cesta básica, entregando para as pessoas. Já trabalhei como estoquista não, como repositor do supermercado. Já trabalhei como ajudante de caminhoneiro, né, de carreteiro, fazendo mudanças. Já trabalhei também carregando material para teatro. Eu já trabalhei com muita coisa, tá? Já tentei trabalhar com venda, mas não deu muito certo. E hoje eu sou um lavador de carros. Trabalho num lava-jato. Se vocês perceberem o conteúdo dos meus vídeos, todos os conteúdos, dá para me encaixar muito bem na modalidade de uma pessoa que vive no mundo intelectual. Dos livros que eu já li, dos resumos que eu já trouxe, né, das avaliações que eu já fiz nesse canal de diversos assuntos sobre política, teologia, sociologia, filosofia, muita coisa. Enfim, não sou uma pessoa leiga, mas ao mesmo tempo, na sociedade, eu sou aquela pessoa que é conhecida como o invisível social. Tá? Os clientes que aparecem na Lava Jato, por exemplo, muitos tratam a gente super bem. A gente que eu falo, eu e os meninos que trabalham lá. Mas outros nos tratam como se fôssemos cachorro mesmo. Nem olham na nossa cara, simplesmente pede a chave do carro e vão embora. Caem acelerando, criticam o nosso serviço, né? Falam que não é tão bom assim. E quando a gente chega, então, aos 30 anos de idade, a gente percebe assim, poxa, tudo que eu poderia ter feito na vida, dos 20 aos 30 anos de idade, eu tentei. Então a gente entra naquela fase do conformismo. Eu me conformo. Me conformo. Por incrível que pareça, pessoal, fiz um desabafo muito grande aqui, mas eu não posso deixar de falar. A vida intelectual ela não é resumida a profissões, não é resumida a dar certo na vida. Pelo contrário, muitas vezes a pessoa abandona todas essas coisas proveitosas em busca de algo maior. Então, na minha cabeça, eu posso até pensar, pô, muita decepção, muito erro, uma vida de muito fracasso, muito intensa, né? Uma vida de muita intensidade. Mas no fundo, no fundo, eu posso estar criando algo muito mais proveitoso do que aquelas pessoas que estão numa profissão decente, que dá a elas muito prestígio, muito poder. Aquelas pessoas que criam uma intelectualidade boa, de prestígio, elas têm uma visão de posteridade. Então, o que elas estão deixando é para além da vida delas. E uma profissão. Quando uma pessoa está numa profissão, ela não é alguém, ela está alguém até um determinado momento. Não é verdade? E eu nunca quis estar alguém. Eu acho que foi esse o motivo, desde criança, desde adolescente, quando a escola falava, olha, vocês têm que encontrar um curso na faculdade e tal. Eu nunca quis estar alguém. Porque eu nunca me resumi a um profissional apenas, mas a uma pessoa com dons, com qualidades, muita coisa para deixar nesse mundo. Eu me admirava vendo as pessoas que tinham um certo talento e focalizavam suas vidas naquilo ali. Mas eu falava, caramba, não dá. Eu sei fazer muita coisa. Eu entendo muita coisa. Ah, mas as pessoas que tentam fazer tudo acabam não fazendo nada. Pode até ser. Pode ser que o resultado venha, pode ser que não venha, mas aí já entra uma questão de fé. A fé não no resultado que pode vir pra gente, mas a fé no resultado para outras pessoas. Olha o tanto que eu consegui produzir só no YouTube nesses últimos 4 anos. De 2021, foi o momento em que eu montei esse canal pra cá, já são mais de 1.300 vídeos.
Muitos vídeos aí são de 2, 3 horas ou mais, de conteúdos que são muitíssimo importantes, que vão ficar aqui na história do YouTube para sempre, se essa plataforma se mantiver de pé. E eu pretendo jogar esses conteúdos no site. Eu ainda não tenho condições para isso, mas no momento em que eu encontrar uma pessoa para me ajudar a fazer esse trabalho, vai entrar no site, num blog, alguma coisa assim, tudo vai estar disponível lá. Os conteúdos totalmente separados ali para as pessoas entenderem que isso aqui não é brincadeira. Então o dar certo, realmente eu não dei certo. Mas será mesmo que o que compensa na minha vida, o que vale é o dar certo para mim ou para as outras pessoas que podem acompanhar o que eu tenho a dizer e que ainda vão acompanhar até mesmo depois da minha morte? Eu cheguei a um momento da minha vida que eu pensei o seguinte: poxa, será que o melhor que uma pessoa pode deixar nesse mundo é um patrimônio? Uma casa, um carro, o dinheiro dela, para os filhos dela? Será que é o melhor que ela pode fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que tem que existir um legado. E um legado pode estar naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente planta. Então, um livro, uma árvore, talvez, e um filho. Ou um filho. Algum desses três, ou esses três ao mesmo tempo. Algum legado a pessoa tem que deixar. Qual o legado que as pessoas estão deixando hoje? Deixam filhos, mas deixam filhos incompletos. Não tão entendidos e esclarecidos assim a respeito desta vida. E fica aquele ciclo. Então fica aquele ciclo da ignorância. De pai para filho. De avô para neto e por aí vai. Eu nunca quis isso para minha vida. Mas infelizmente não deu muito certo no que diz respeito à vida social, me encaixar na sociedade, porque em primeiro lugar, a sociedade nunca me aceitou como pessoa. Agora, no outro ponto, no ponto da intelectualidade, eu acho que eu estou no caminho certo. Porque é o que Deus diz. Vim para ser recebido pelos meus e os meus não me receberam. E aqueles que não odeiam este mundo não têm parte comigo. Vou ser muito sincero com vocês, pessoal. Eu odeio este mundo com todas as minhas forças. Porque é um mundo que não me recebeu. Não que eu seja um anjo de pessoa, de candura e tudo mais, não. Mas eu tentei muito ser recebido pelas pessoas, mas elas não me receberam. Enfim, podem até não me receber, mas eu quero ser aquela fonte que jorra água, mesmo as pessoas não se importando por quem foi que deu à luz aquela fonte. Mas bebendo dessa mesma fonte, todo santo dia, eu quero ser essa fonte. É isso. Todo dia na vida das pessoas, por mais que elas não saibam meu nome, quem eu sou, e por mais que elas não me valorizem. E isso eu quero para além da minha vida. Foi isso que eu consegui fazer nessas 3 décadas de vida, de muito sofrimento, muita batalha. Muito fracasso, muita decepção. Mas ao mesmo tempo, não posso deixar de dizer, existe um certo orgulho, uma certa vaidade em mim, no que eu consegui construir sozinho, mesmo carregando muito sofrimento, que é a minha vida intelectual. E eu acho que muita gente não será capaz de compreender jamais, mas eu com certeza neste mundo tem pessoas tão loucas, tão dispostas quanto eu, que vão querer me ouvir. E vai estar aqui tudo o que eu disse nesses últimos anos. Tudo o que eu fui capaz de fazer e ainda vou produzir ainda mais. Era isso que eu tinha para dizer hoje, no dia do meu aniversário. Esses 30 anos de vida
que eu estou completando. De decepções, de muitos erros. Tive alguns acertos sim, mas nada me deu aquela garantia do sucesso dentro do contexto social. As pessoas que eu amei, bom, algumas se casaram, né? Outras nem sei se ainda estão vivas. Mas o que eu sei é que nada adiantou. A vida não acabou ainda. Mas quem sabe? Quem sabe eu posso encontrar uma mulher que queira viver ao meu lado e compartilhar os seus momentos comigo para me dar ainda mais motivação. Porque motivação é uma coisa que eu encontro, não consigo encontrar mais nas pessoas, mas no próprio Deus. E por conta da minha extremada vaidade, essa motivação vem muito pouca. Qualquer um, em sã consciência, que vê motivação no próprio Deus, consegue se recarregar 100%. Mas eu não consigo, porque existe uma vaidade muito grande no meu coração. O Deus que eu procuro muitas vezes é um Deus que está nas pessoas. E Ele está nas pessoas. Mas muitas vezes eu não tenho o privilégio de encontrar nelas. Enfim. Era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima. E falou!